Amém. É bom estarmos juntos hoje e quero dar as boas-vindas a todos e a todos também que estão a assistir em casa. Damos graças a Deus. Temos pessoas, eu acho que neste momento, que estão no Brasil, nos Estados Unidos, aqui em Portugal, e então é bom que nós aqui no Montijo podemos estar a transmitir aquilo que Deus está a fazer no nosso meio. Vamos só aguardar um momento para fazer um ajuste no microfone, mas, no entanto, podem abrir as vossas Bíblias para Esdras, capítulo 9. Esdras, capítulo 9. Pode ser assim? Ok, aqui vai. Conseguem me ouvir bem? Acho que sim. Aí online conseguem me ouvir? Muito bem. Esdras capítulo 9. Vocês se lembram, na semana passada nós estivemos no livro de Esdras e temos visto como Deus usou Esdras para voltar para Jerusalém para iniciar uma nova obra. Esdras foi um homem que preparou o seu coração, que buscou a lei de Deus, que ensinou a lei de Deus, que cumpriu a lei de Deus. E vimos na semana passada os desafios que ele enfrentou ao voltar para Jerusalém. Mas esta semana vamos ver como é a situação quando ele chega lá em Jerusalém. Fizeram uma viagem de 1500 quilómetros. E agora chegaram, trouxeram muito ouro e prata, trouxeram levitas e sacerdotes para ensinarem o povo. Mas agora, como vai ser? Sabem, hoje o tema da mensagem, aquilo que vamos ver aqui em Esdras capítulo 9, é sobre o tema de confissão e arrependimento. Quando nós ouvimos a palavra confissão, muitas vezes pensamos, bem, isso é algo duro e difícil. Vou ter que admitir que fui errado. Vou ser envergonhado. Às vezes as pessoas até pensam, confessar é só para os fracos. Nunca vou admitir que fui errado. Mas na Bíblia, a confissão, o arrependimento é a porta para ser liberto. Liberto do seu pecado e de tudo que nos constrange de viver para Deus. Pergunto-te hoje, queres ser liberto? E então, se sim, vamos ver hoje aqui em Esdras capítulo 9 que a confissão e o arrependimento é o caminho para ser liberto e para ter avivamento nas nossas vidas. Então vamos ler Esdras capítulo 9, o capítulo inteiro, e aqui neste capítulo vamos ver qual é a oração, a resposta de Esdras. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos ateus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amoreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e sentei-me atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. Perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso, envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, a nossa culpa tem crescido até aos céus. Desde os dias de nossos pais até ao dia de hoje, estamos em grande culpa. E por causa das nossas iniquidades, somos entregues, nós e nossos reis e nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras,
à espada, ao cativeiro, ao roubo, à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco da vida de nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua benignidade perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda, é pelas imundícias dos povos das terras, pelas suas abominações, com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e deixais por herança a vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, impedeste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste um remanescente como este, tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumir, até que não ficasse remanescente, nem que escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és! Pois ficamos qual um remanescente que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Pai nosso, entramos na tua presença sabendo que tu falaste através do teu servo Esdras, através dos profetas, através dos apóstolos, e sabemos que tu hoje falas conosco através da tua palavra. E, Senhor, eu oro que nesta hora, neste momento, tu possas atingir as nossas almas com verdade, que muda os nossos corações, que leva-nos a confessar o nosso pecado, a arrepender do nosso desvio e da nossa incredulidade e voltar para ti, Senhor. Senhor, traz avivamento no nosso meio esta manhã. Trabalha nos nossos corações, muda-nos, Senhor. Começa hoje o teu trabalho nas nossas vidas. Pedimos agora a tua bênção sobre a pregação de hoje. Espírito Santo, ilumina-nos. Jesus Cristo, o nosso objetivo é te exaltar nesta manhã. Pai, Filho e Espírito Santo, oramos tudo isto. Amém. Esta passagem aqui em Esdras capítulo 9 é poderosa. Vemos aqui que Esdras volta para Jerusalém e encontra desgraça e pecado e grande desvio dos mandamentos de Deus. Qual é a resposta de Esdras? Vemos aqui nesta passagem que sentou-se atônito, tirou o cabelo, arrancou o cabelo da sua cabeça, rasgou as suas vestes, foi profundamente incomodado, perturbado com o pecado que ele veio. Nesta passagem serve como um padrão, como um guia para nós. Nós precisamos confessar o nosso pecado. Nós precisamos voltar e virar a nossa atenção em Deus. Como vamos fazer isso? Veja comigo, em primeiro lugar, nesta passagem, o que devemos confessar. Nesta passagem, Esdras confessa, em primeiro lugar, a infidelidade e a incredulidade do seu povo. Veja comigo em versículo 2 e 4,
Como fala, está aí a palavra transgressão. Ou em algumas das suas versões pode dizer incredulidade, ou ser infiel, ou infidelidade. E esta ideia de ser infiel ou infidelidade é uma boa tradução, porque em outros contextos na Bíblia, esta palavra é usada para um homem que trai a sua esposa ou vice-versa. Então, Esdras está a dizer, nós temos sido infiéis a Deus. Deus é o nosso Salvador, é aquele que nos levou à terra prometida. Nós fomos um povo escolhido e santo, consagrado ao Senhor. Mas escolhemos virar as nossas costas a Deus e ir atrás de outros deuses. Fomos infiéis a Deus. Vemos que nesta passagem, e em capítulo 10, que uma das grandes questões é o de casamento com outros povos. Vamos ver mais tarde, em capítulo 10, que eles vão separar destas esposas, destes casamentos entre outros povos. E porquê? Isto não era tanto um problema da raça ou etnicidade, era porque os outros povos desviavam o coração das pessoas para adorar falsos deuses. Nem sempre era assim, houve algumas exceções. Raab, por exemplo, Ruth era moabita e ela temeu a Deus. Mas a grande maioria das vezes o que aconteceu é que misturar com os outros povos, com os idólatros, virou o coração do povo contra Deus. Foi assim com Salomão. Lembra de Salomão? Diz que sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de David. Esdras vê o povo em Jerusalém que tem corações divididos. E esta é uma grande parte, uma grande essência daquilo que é o pecado na minha vida e na sua vida. Todos nós precisamos guardar contra o pecado da infidelidade a Deus. Todos nós temos a tendência, a inclinação de desviar ou colocar outra coisa no lugar de Deus. Se Deus não é primeiro, então estamos a transgredir. Estamos a ser infiéis a Deus. Então temos este pecado da infidelidade. Tens coração dividido hoje? Mas há um segundo pecado, um segundo aspecto do pecado do povo, e é desobediência. Em versículo 10 diz, agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos. Deixamos os teus mandamentos. Desobedecemos os teus mandamentos. Ignoramos a Deus em vez de obedecer a Deus. Esdras olha para o seu povo e diz, Deus mandou e nós desobedecemos. Deus nos instruiu, mostrou o caminho em que devemos andar e nós escolhemos outro caminho. Agora, muitas vezes, quando falamos da desobediência como pecado nas nossas vidas, a tendência que temos é dizer, bem, eu não faço isso, ou aquilo, ou isso. Mas a desobediência não é simplesmente o não fazer de certas coisas, mas muitas vezes é em nós não fazermos aquilo que devíamos fazer. Percebem isso? Por exemplo, imagina uma criança que está a fazer uma grande birra aí no supermercado. Deitado no chão, a mãe diz, oh, Joãozinho, levanta-te. Não vou. Isso é rebeldia, isso é desobediência ativo, não é? Mas há um outro tipo de desobediência. Vocês que têm jovens em casa, olha, vai lavar a louça. E qual é a resposta? Já vou. Não é dizer não, mas já vou. E já vou significa que vai logo? Não. É ficar aí sentado no telemóvel, ver o e
Tem que insistir e insistir. E não é uma obediência completa ou de amor ou com zelo. É uma obediência forçada. E uma obediência forçada, obrigada, assim, não é obediência, é desobediência. E é assim nas nossas vidas e muitas vezes com Deus. Deus diz, por exemplo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. E nós dizemos, tu não conheces o meu inimigo. Eu não vou fazer isso. A Bíblia diz, afastem-se de toda forma do mal. E nós dizemos, com as escolhas, com aquilo que fazemos, eu vou aproximar-me o máximo possível ao mal. E não tentar pecar. A Bíblia diz, sejam bondosos e compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E nós dizemos, não sabes o meu caso, não sabes a vida dessa pessoa que me magoou. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E nós dizemos, eu vou buscar primeiro o meu reino e a minha justiça, aquilo que eu quero. Então, Esdras olha e vê um povo desobediente e nós, olhando para a palavra de Deus hoje, o Espírito Santo, que Ele possa tocar nos nossos corações e mostrar-nos as áreas nas nossas vidas onde não estamos a ser obedientes. Obedientes não simplesmente por obrigação, mas de coração. Mas há um outro pecado também. O terceiro pecado aqui é não levar Deus a sério. Quando olhares para esta oração, Esdras está surpreendido com o facto de eles terem passado 70 anos no exílio. Já tinham sofrido por causa do seu pecado, não é? Voltaram e só pela graça de Deus conseguiram construir o templo. Mais tarde vão edificar as muralhas. E Esdras diz, como nós podemos, depois de tudo o que passamos, vamos voltar a ter a mesma atitude, o mesmo pecado nas nossas vidas. Ele diz em versículos 13 e 14, e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Como podemos voltar? Tantas vezes nas nossas vidas, Deus mostra graça após graça e paciência e longanimidade nas nossas vidas e o que fazemos? Descartamos isso, esquecemos disso e desviamos. Depois de tudo que Deus tem feito por nós todos os dias, a dar-nos ar para respirar, fazer o nosso coração bater, dar-nos bênção após bênção. E mesmo assim, muitas vezes, não levamos Deus a sério. Este é um grande pecado. Muitos de nós gostamos de Deus, mas poucos de nós levamos Deus a sério. Reconhecemos a sua glória, a sua santidade. Deus é coisa leve na tua vida? Espero que não. Então temos visto o pecado e repara como Esdras não disfarça ou desculpa este pecado. Ele é completamente transparente com Deus. Diz, Deus, é isto que nós fazemos. Precisamos ser transparentes. O teu pecado é grave e então ser transparente diante de Deus com isso. Confessa o teu pecado. Mas agora vimos qual o pecado, o que confessar, mas agora como confessar. E é isso que vemos em versículo 6, onde Esdras diz, as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. Até Esdras chegar, parece que todo mundo lá em Jerusalém aceitava e vivia a sua vida tal como estava. Mas quando Esdras vê o pecado e a resposta dele é de grande incômodo, ficar muito incomodado, muito entristecido. Esdras, isto não é coisa leve, ele vê que o pecado é grave. Contra ti, Senhor, pecamos. O nosso pecado não é coisa leve. E Esdras, na sua oração, mostra que quando nós pecamos, estamos a pecar contra o Deus que nos ama. O Deus que nos deu
a salvação, o Deus que nos dá a vida, precisamos ver a gravidade do nosso pecado. Tantas vezes vemos o pecado nas nossas vidas e desculpamos e tratamos como algo tão leve. Lembro-me quando eu andava no seminário, eu vivia com mais 3 amigos. E às vezes, à noite, quando estávamos todos juntos, jantávamos juntos e víamos uma série de televisão. E eu lembro-me que naquela altura estávamos a ver uma série que era uma comédia e não foi uma série muito boa. E lembro que passámos 1 hora aí a rir, gargalhadas naquilo que estava a passar lá. E lembro-me depois a pensar, bem, eu passei aqui 1 hora a rir sobre coisas que realmente fazem Deus chorar, que entristeçam o coração de Deus. E como é tão fácil isso acontecer nas nossas vidas? Como confessar, ver a gravidade do seu pecado. Contra ti, Senhor, pequei. A profundidade, a gravidade do pecado encontra-se naquele que estou a pecar contra Deus. Contra o Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para me salvar. Como é que eu atrevo a pecar contra o meu Senhor e Salvador? Mas também nós precisamos tomar a iniciativa na confissão. Repara, estamos aqui a falar sobre como confessar. Isto é fascinante. Esdras realmente é o último que precisava confessar. Lembrem, capítulo 7, diz: Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os estatutos de Deus. Então, Esdras foi um homem sincero, um homem que andava em justiça. Mas quem é o primeiro a confessar? Quem é o primeiro a ajoelhar e rasgar as suas vestes e confessar o pecado? Por que é que ele usa o coletivo aqui? Ele diz, nós pecamos. Bem, em versículo 7. Estamos em grande culpa por causa das nossas iniquidades. Fomos entregues. Isto ensina-nos 2 coisas muito importantes. O avivamento começa conosco. Começa aqui conosco. Esdras, se estávamos a fazer uma comparação, era o melhor de todos lá. Mas ele é o primeiro a confessar. Tinha preparado o seu coração. E isso se demonstra. Quando ele começa a orar e confessar, diz em versículo 9, ele e alguns outros que levaram, veja comigo em versículo, acho que é em versículo 3 ou 4, diz que, versículo 4, que tremiam das palavras de Deus. Mas o que acontece quando Esdras começa a orar, quando começa a confessar? Em capítulo 10, versículo 1, qual é a resposta? Diz, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma muito grande congregação de homens, mulheres e até, repara aqui, crianças. Crianças que estão aqui hoje, vocês têm capacidade de confessar, de reconhecer verdades profundas e espirituais. Chorava e depois o povo chorava com grande choro. Um homem orou, confessou, preparou a sua vida para ser usada por Deus e Deus agiu. Começa conosco. Olhamos para esta cidade e lamentamos o facto de tantas pessoas não conhecerem a Deus. Sabem porquê que não conhecem a Deus? Sabem porquê que eles não levam a sério a palavra de Deus? Sabem porque o pecado é coisa leve nas suas vidas? Porque eles olham para nós e é isso que vem em nós. Nós não levamos as coisas de Deus a sério, mas vemos que o exemplo, o zelo de Esdras foi de tal forma que as outras pessoas de Jerusalém viu ele com o coração quebrado e isso inspirou e Deus usou isso como uma faísca para iniciar avivamento e transformação. Ou que seja assim no nosso meio, somos uns 30 aqui talvez hoje.
que o avivamento começa em nossos corações. Mas falando deste assunto, de tomar iniciativa na confissão, quero também que vocês reparem no facto que o pecado afeta outros e tem um efeito contaminante. Pergunto, Esdras era culpado? Ele tinha casado com pessoas uma mulher que não adorava Deus? Não, ele não era culpado diretamente, individualmente disso. Mas repara como ele diz, nós pecamos. É a mesma coisa que o profeta Isaías diz, quando ele vê a glória de Deus, ele diz, ai de mim, vou perecendo, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Isto, ao olhar para esta oração de confissão, vemos que o pecado contamina e afeta outras pessoas. Podes pensar que não, mas o teu pecado em uma área da tua vida afeta outras áreas da tua vida. Se tu não perdoas uma pessoa, aquele espírito de insegurança e amargura vai afetar como tu tratas outras pessoas, não é? A tua imoralidade privada vai roubar-te do teu poder espiritual e do teu zelo pelas coisas de Deus. O meu pecado, a minha indiferença a Deus, se eu for indiferente a Deus, se eu virar as minhas costas a Deus, como é que isso vai afetar esta igreja, as vidas dos meus filhos? Vai prejudicar tremendamente. E o pecado faz isso. É por isso que precisamos confessar. E vemos que Esdras olha para o pecado ao seu redor e ele junta-se e diz, este é o meu povo, o pecado deles afeta a mim, eu vou tomar iniciativa, eu vou confessar. E este é o espírito que devemos ter também. Mas vemos também que precisamos arrepender-nos do nosso pecado e pedir o perdão de Deus. Diz em versículo, em capítulo 2, juntaram-se, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos de todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. O povo confessou o seu pecado. O que é confissão, essencialmente? É dizer a mesma coisa. É ver o nosso pecado com os olhos de Deus. Não é varrer debaixo do tapete. É o que Deus diz sobre o meu pecado, é isso que eu vejo e digo também. Confessar o nosso pecado. E há um espírito de arrependimento. Confissão é sempre ligado com arrependimento. Eles vão mudar. Vamos fazer aquilo que devemos fazer. E a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto o pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho. Estão a ver? Buscar a Deus implica deixar certas coisas para trás. O nosso pecado para trás. Provérbios 28 diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Só uma breve parte aqui. Este pecado de casar com os outros povos é centro nesta passagem. Hoje, nós vemos no Novo Testamento que se uma pessoa é casada com um descrente, a Bíblia diz que não deve procurar divorciar-se daquela pessoa. Paulo diz, aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Então, só para esclarecer isto aqui, mas para ver que há confissão. Preciso arrepender-me do meu pecado e pedir o perdão de Deus. Neste momento, que a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, possa trabalhar nos nossos corações. Que possamos arrepender,
confessar. E qual é o resultado? Há avivamento. Há avivamento pessoal e coletivo. As pessoas começam a responder à confissão e há avivamento, há o mover de Deus. Mais tarde, Deus vai enviar Neemias para edificar os muros da cidade. Deus vai agir, vai abençoar. E a ideia é esta, aquilo que vemos aqui, que Deus não vai mover numa igreja e numa vida onde há pecado que não é confessado. Não vai mover nas nossas vidas. Não vamos ter a alegria do Senhor até confessarmos o nosso pecado individual e coletivo. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. O resultado, quando nós confessamos o nosso pecado e vemos que há graça, que há perdão, aí Deus começa a derramar as suas bênçãos e o seu poder nas nossas vidas. Também há a perspectiva correta sobre o nosso coração. Reparem nessa frase aí em 9:4. Todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel. Quando nós, é dito assim, quando compreendemos nossa fraqueza e o poder da tentação, aí estamos em condições de descobrir o poder da graça de Deus. A confissão, quando nós fazemos este trabalho, Deus move nos nossos corações, começamos a ver a verdade de quem somos. E ao mesmo tempo começamos a ver a profundidade da graça de Deus. Confissão liberta-nos. Confissão é tirar as algemas das nossas mãos para podermos levantar as nossas mãos em louvor a Deus e servir aos outros e amar. Confessa o seu pecado para experimentar da liberdade que há. Mas também vemos a verdade sobre a nossa necessidade do Salvador Jesus Cristo. Querem saber como é que esta história termina? É um pouco triste, realmente. Esdras e Neemias realmente são um livro só. Foi dividido muito mais tarde. Então, Esdras e Neemias são duas partes. E vocês sabem, Neemias construiu as muralhas. Mas querem ver como é que esta história termina? Vem comigo para Neemias capítulo 13. Neemias 13. Neemias tinha construído as muralhas, voltou para a Babilônia por algum tempo, para a Pérsia. Depois ele volta e vê só desgraça, tal como Esdras. O que acontece? Neemias 13, versículo 11. Contendi com os magistrados e disse: porque se desamparou a casa de Deus. O que aconteceu? Neemias volta e a casa está sem condições. Mais, versículo 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado outra vez com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Tinham voltado outra vez aos seus velhos caminhos. Em versículo 25. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. O que acontece? Neemias volta e encontra a mesma coisa. Voltaram a pecar. A única diferença aqui é que Neemias, em vez de arrancar a sua própria barba e o seu próprio cabelo, arranca a barba e o cabelo destes malfeitores, das pessoas que tinham pecado. Mas isso acontece ao longo de todo o Velho Testamento. Vemos que precisamos de um Salvador. Mais de um templo, mais do que muralhas, o povo precisava de um novo coração. O profeta Jeremias diz: e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. A mensagem da Bíblia é esta: é que precisamos de um Salvador.
a nossa confissão, o nosso arrependimento não vale nada se não conhecemos Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a este mundo, morreu no nosso lugar pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que quem crê em Jesus Cristo nasce de novo, tem um novo coração. E a única maneira que uma pessoa pode confessar e arrepender dos seus pecados, como temos falado hoje, é, em primeiro, conhecer Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador. Aquilo que eu tenho falado ao longo destes 30 minutos é para pessoas que conhecem Jesus Cristo como o seu Salvador. E nós que conhecemos Cristo como o nosso Salvador, Martinho Lutero disse, e muito bem, a vida inteira, vida cristã inteira é uma vida de arrependimento, de confissão. Quer dizer, quando nós conhecemos Jesus Cristo como o nosso Salvador, agora somos seguros, justificados. Não há nada que pode tirar a nossa salvação. Mas agora, por que é que vamos confessar o nosso pecado? É para ganhar o favor de Deus? Se eu confessar suficientemente, assim vou apaziguar a Deus? Não é isso que estamos a dizer. É que agora pertencemos a Deus. Ele é o nosso Pai. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E assim, quando nós pecamos, bate no nosso coração porque estamos a pecar contra aquele que deu a sua vida para nos salvar. Incomoda-nos porque não estamos a viver uma nova vida. Nós somos uma geração eleita, um povo escolhido e não estamos a viver nesse caminho. E então, crente, é nesse sentido que nós confessamos o nosso pecado. Deixa ler isto antes de terminarmos. Na religião, nos entristecemos com o pecado somente por causa das suas consequências para nós. Ele nos trará castigo. E queremos evitar isso. Há muita gente que tem essa ideia de confissão. Assim, arrependemos. Mas o Evangelho nos diz que o pecado não pode nos levar ultimamente à condenação. Quem está em Cristo não é condenado. Sua atrocidade é, portanto, o que ele causa a Deus. Ele o desagrada e desonra. Assim, na religião falsa, o arrependimento é centrado no homem. O Evangelho o torna centrado em Deus. Na religião falsa, nos entristecemos principalmente pelas consequências do pecado, mas no Evangelho entristecemos com o pecado em si. Houve um pastor puritano, 400 anos atrás, diz o seguinte: quem me dera ser liberto de mim, Senhor. Quem me dera perder-me em Ti. Quem me dera não ser mais eu, mas Cristo que vive em mim. Pai nosso, damos-te graças pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela maneira como nós podemos correr para Ti e saber que Tu nos recebes de braços abertos. E sabemos isso porque enviaste o Teu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Aquele que nem mesmo o Seu Filho poupou, quanto mais não nos dará todas estas outras coisas. Senhor, eu oro que, em primeiro lugar, se há aqui alguém que não conhece Cristo como o seu Salvador, que hoje seja o dia da salvação. Religião falsa, penitência e tentar-te agradar nunca vai resultar. Porquê? Porque Cristo fez tudo no nosso lugar. Viveu a vida perfeita que nenhum de nós podíamos viver. Morreu a morte que todos nós merecíamos. Mas em Cristo há salvação. Senhor, para nós que conhecemos, que somos salvos, que pertencemos a Ti, queremos viver uma vida de constante arrependimento, de confissão. Queremos odiar mais o nosso pecado. Queremos desejar mais santidade nas nossas vidas. Queremos avivamento no nosso meio, Senhor. Confessamos que hoje os nossos vizinhos, esta cidade não te leva a sério.
em grande parte porque nós não te levamos a sério. Senhor, perdoa-nos por isso. Começa em nós. Faz a tua obra em nós, Espírito Santo. Oh, como um cirurgião tira cancro, eu oro que tu possas tirar o pecado dos nossos corações. Faz-nos ver o erro dos nossos caminhos. Senhor, trabalha. Dá-nos avivamento. E um espírito de confissão. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Damos graças para Deus por todos que têm visto a transmissão deste culto em casa. Oramos pela bênção de Deus sobre as vossas vidas e somos gratos pelo tempo que passou aqui conosco hoje.